Gilmar Mendes critica vazamento de informações de processos ocultos do Supremo Tribunal Federal. Nesse vídeo a gente vai tentar entender quando é que o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo, acha que determinado vazamento de informações sobre processos que estão ocorrendo aí em modo sigiloso, na Justiça, na Polícia Federal e tudo mais, quando isso é bom e quando é ruim. Ao analisar essas notícias aqui, a gente vê claramente que existe uma tendência, existe um comportamento, um favorecimento de quem Gilmar Mendes, quando se trata de determinadas pessoas, ele acha bom, legal, tem que vir a público, o que importa é o conteúdo. E, para o outro lado, o conteúdo é bombástico, mas isso daí foi ilegal, isso não deve ser assim, e os responsáveis têm que ser chamados à fala. Tá bom? A gente vai mostrar isso em cima de notícias, analisando aqui as notícias que saíram, inclusive nesse mesmo ano. Então não é um espaço de tempo muito longo para se avaliar isso. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente analisa determinadas notícias dentro de um contexto. E é isso que faz o diferencial, né? A gente não analisa informações sozinha, tudo sempre dentro de um contexto. Lembrando que o nosso canal não tem censura e você pode comentar o que você quiser, desde que não seja spam. Esse comentário também será liberado, mesmo que seja contra aquilo que a gente está falando aqui. Pois bem, então vamos entender. Primeiro, quando ele acha que é ruim. Gilmar Mendes critica o vazamento de informações de processos ocultos no Supremo Tribunal Federal. Vamos ler aqui notícia publicada pela EBC, a Agência Brasil, que hoje é controlada pelo governo interino aí, do Michel Temer. No dia 7 de junho de 2016. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou hoje, no dia 7, o vazamento de informações de processos que tramitam de forma oculta na Corte. Sem citar especificamente nenhum processo, o ministro disse que os vazamentos têm ocorrido e que são um abuso de autoridade. Veja bem, agora é abuso de autoridade. Na verdade, tem ocorrido, aqui são as palavras dele, tá? Vamos dizer claramente, e aconteceu inclusive em processos de minha relatoria. Processos ocultos que vêm como ocultos e que vocês já sabem, divulgam no Jornal Nacional antes de chegar ao meu gabinete. Isso tem ocorrido e precisa ter cuidado, porque isso é abuso de autoridade. Blá, blá, blá. Afirmou o ministro aos jornalistas pouco antes do início da sessão de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. É preciso ter muito cuidado com isso e os responsáveis têm que ser chamados às falas. Aqui já temos um tom de ameaça, de chamar os responsáveis pelo vazamento às falas. Tá? Não se pode brincar com esse tipo de coisa. Ah, é processo oculto. Pede-se sigilo, mas divulga-se para a imprensa e que tem o processo aqui e o inquérito. Isso é algo grave. Não se pode cometer esse tipo de... Isso é uma brincadeira com o Supremo. É preciso repudiar isso de maneira muito clara. Tá? Isso é bastante interessante, essa opinião dele, porque quando houve, por exemplo, vazamento aí em relação... Inclusive que a própria presidente do Brasil foi gravada em um desses vazamentos aí e foi divulgado pelo juiz Sérgio Moro, naquele tempo ele teve uma opinião diferente. Né, e todos os processos seriam de sigilo, mas a opinião é diferente. E aqui eu não estou defendendo Lula, nem Dilma, nem quem quer que seja. A gente só está analisando o fato em si, que é quando o Gilmar Mendes acha que o vazamento é bom ou é ruim. Tá? Não interessa aqui quem são as partes envolvidas. O comportamento dele deixa claro uma tendência, é isso que a gente está mostrando. Gilmar Mendes diz que o vazamento da Lava Jato é brincadeira com o Supremo. Então ele repudiou a divulgação da informação de que a PGR pediu a prisão de Renan Calheiros, Romero Jucá e do ex-presidente José Sarney por tentativa de obstrução à Operação Lava Jato. Tá, então, ele na verdade tem um outro site dizendo que ele ficou puto com essa liberação, porque o Procurador-Geral da República pediu a prisão, né, do Sarney e da grande cúpula aí do PMDB. Da Sarney, Jucá, Cunha e Renan Calheiros. Aí o cara ficou puto que isso aqui vazou para a imprensa. Como é que pode vazar para a imprensa? Então ele estava se referindo a esse tipo de informação. Vou deixar aqui os links e vocês vão poder ver isso na sua íntegra, tá? Nesse jornal. E quando o Gilmar Mendes acha favorável? No mesmo Estadão, agora a notícia é do dia 17 de março de 2016, né? Para Gilmar Mendes, divulgação de conversa entre Dilma e Lula foi correta, mas pode ser contestada. Veja bem, a Dilma era presidente do Brasil.
E mais uma vez repito, não importa a sua opinião sobre a Dilma, nós estamos analisando o comportamento do Gilmar Mendes. A Dilma era presidente do Brasil. É proibido por lei que a presidente seja gravada em alguma coisa, e ainda mais que isso seja divulgado. Mas aqui nesse caso, o Gilmar Mendes toma um partido e diz que aqui é correto. Então mostra claramente o quê? Isso aqui é aquela gravação quando a Dilma disse, olha, eu vou te mandar a carta lá com termo de posse, tá? Se precisar, aí tu mostra, não sei o quê. Então deu a entender que a Dilma estava meio que querendo favorecer o Lula, enfim. Houve essa gravação e isso é uma coisa que é tema para um novo vídeo. O que a gente está falando aqui é a posição do Gilmar Mendes. Nesse caso aqui, mesmo sendo a presidente da República, ele foi favorável. Ele andou dando entrevista, que era correto, a gente tinha que se preocupar mais era com o conteúdo, porque isso era gravíssimo, né? E como é que a Dilma faz uma coisa dessa para lá, a questão da divulgação, isso nem mais é relevante. Aqui era permitido, aqui na opinião dele, poderia se fazer sem problema nenhum. Antes, na notícia agora que envolve a cúpula do PMDB, isso é um grande problema e ele já faz uma ameaça aí de chamar as pessoas às falas. O que mostra claramente o seguinte, pessoal, Gilmar Mendes, ele atua, né, baseado também em outras notícias que a gente tem visto aí sobre ele, a absorção do Aécio, organizar eventos em Portugal e chamar os amiguinhos dele, do PMDB, do PSDB, né, jantar privado com o pessoal do PMDB, do PSDB. Então, o Gilmar Mendes ele tem atuado no Brasil como uma espécie de cabo eleitoral, né, de melhor amigo, né, de escutar as mágoas do Temer. Ou, por exemplo, ele chamou o Temer estava em São Paulo com a família, não, sábado à noite, vem para cá, então foi lá correndo para conversar com ele. Então, ele atua como uma espécie de cabo eleitoral, embora ele seja juiz e devesse ter uma opinião, um posicionamento independente, né, pelo menos um comportamento único. Né? Se ele fala, bom, vazamento de de processos ocultos que devem ser mantidos em sigilo. Isso é proibido? Pronto, então é proibido tanto para o Temer, quanto para o Lula, quanto para a Dilma. Né? Então ele tem que ter um comportamento único. Não, mas ele deixa bem claro a seletividade que ele coloca na justiça que ele é encarregado de fazer. O interessante é que a gente vê esse comportamento tendencioso dele, que atua, novamente eu falo, como cabo eleitoral aí do PMDB e do PSDB de uma forma geral, né? E ninguém parece que consegue fazer nada contra o ministro do Supremo. Isso daí seria uma coisa que talvez pudesse se falar em impeachment de ministro do Supremo, né? Que o ministro do Supremo ele sofre impeachment. Talvez seja uma ideia, uma coisa que deveria ser investigado, né? Já que a gente está vendo que a justiça, não a justiça em si, mas os encarregados de fazer a justiça, que eles não são cegos, eles não têm neutralidade. A pergunta que se faz aqui é quem tomaria então a decisão de investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal? Quem é que faz isso no Brasil? Como é que acontece isso? Porque no caso do Gilmar Mendes é uma coisa que merecia com certeza uma atenção especial, analisando todo o comportamento histórico de Gilmar Mendes. Tá? Grande abraço e até a próxima notícia.